E diz assim que esse conferencista estava ali preparando a sua palestra no dia seguinte, onde falaria numa casa sobre o evangelho, não é mesmo? E ele ali fez uma prece sentida no seu gabinete, no seu lar, selecionou várias frases para ele falar na palestra, como o próximo de qualquer procedência é nosso irmão, credor do nosso melhor carinho. Depois ele assinalou: o calu... Perdão. O caluniador é um teste de paciência. Depois outra ele assinalou: desesperação é chuva de veneno invisível. E assim ele foi selecionando frases, textos, alinhando como ele falaria, de que modo ele falaria na sua preleção do dia seguinte. Enquanto ele estava ali selecionando, a empregada da casa, a moça que cuida ali das tarefas domésticas, chegou para dar o seu chocolate quente. E assim que ele foi e pegou a caneca, ele olhou e tinha uma mosca morta ali em cima boiando. De prontidão, colérico, ele falou: mas o que é isso? Que desatenção! Como que você me serve um chocolate quente com uma mosca morta dentro? E começou a esbravejar contra a moça. E ela disse: ó, senhor Torres, me desculpa, eu ando muito doente das vistas, certamente eu me distraí, minhas vistas não conseguiram perceber, me desculpa, eu não vi que tinha essa mosca no seu copo. E o rapaz colérico ali dizendo: mas se for para ter alguém enfermo aqui, é melhor eu nem ter, nem gastar com você, e eu mesmo, se for para fazer mal feito, eu mesmo faço. Quando ele estava ali, nem terminou ainda de brigar ali, né, com a moça, dar a bronca ali na moça, ele ouviu um estrondo, um barulho de demolição. Ele correu, olhou pela janela e viu um caminhão que havia derrubado o muro da sua garagem e estava ali no seu quintal. Desceu ainda colérico, enraivecido. O rapaz nem tinha descido direito do caminhão, ele já foi xingando: mas o que é isso? Que distração! Como que você manobra o caminhão dessa forma e entra aqui no meu quintal dessa maneira? Isso é um absurdo! E o rapaz desceu: oh, me desculpe, senhor, eu vou pagar por tudo, vamos consertar. Me desculpe, eu de fato me distraí sim, o erro é todo meu. Mas é que eu ando muito pensativo, eu tenho um filhinho doente, não sei se ele vai escapar dessa enfermidade, então essa distração me envolveu. Me perdoe. E o rapaz, e o Gustavo Torres, de forma alguma, isso aí é problema seu, nada me interessa, continuando discutindo com o rapaz. Eis que quando ele olha para o lado, ele vê um monte de criancinha entrando no jardim dele ali, pisando, pisoteando nas suas rosas, nas suas flores, que ele havia cuidado com tanto carinho no dia anterior. Aquelas crianças curiosas para ver aquela cena inusitada. E eles braveja: somem daqui, seus pivetes, onde já se viu? E xingou os jovens ali, colocando eles para fora para correr. De prontidão, o senhor Torres pegou o telefone, ligou para a polícia para resolver a situação. Muito nervoso, agitado. Passou alguns tempos, a polícia chegou, já acalmou a situação, foi resolvendo. E o senhor Torres, como se tivesse despertado ali de um pesadelo curto, voltou para o seu gabinete, para o seu escritório, e foi sentando ali onde ele tinha selecionado várias frases para a sua palestra evangélica no dia seguinte. E uma frase que ele próprio, há minutos antes, havia escrito com suas próprias mãos, se destacou ali sobre a mesa, que dizia: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Naquele momento, Gustavo Torres percebeu a lição de que é muito, mas é muito mais fácil falar frases de efeito, frases evangélicas. É muito, muito mais fácil pregar o bem para os outros do que vivermos no nosso dia a dia e sermos nós mesmos um exemplo, o evangelho vivo do Cristo, tratando bem aqueles que nos cercam nas mais diversas situações. Então, que nós possamos refletir até que ponto no nosso dia a dia,
em contato com aqueles que nos cercam ou nas situações que defrontam, até que ponto a gente tem usado da misericórdia, do amor, da caridade? Porque a caridade deve ser vivida no dia a dia. De nada adiantava ali, né, pro palestrante, o Gustavo Torres, no caso aqui do conto, né, se dedicar, selecionar frases de efeito, frases bonitas, mas através do mau exemplo, ele não estava espalhando ali a verdade do Cristo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.